Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos ao vivo, mais uma semana aí. Tudo bom? Agora sim, agora sim. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos ao vivo, mais uma semana, mais uma live. Bom, já vou aqui aos meus recados paroquiais, tá? Aos meus rituais aqui. Primeiro, quero dizer para você que me acompanha, meu muito obrigado. O Conecta tem feito aí diferença na vida de muita gente. Eu tenho muito orgulho aqui do trabalho que todo o time do Conecta realiza aí, transformando o futuro de muita gente, apoiando os nossos alunos e ex-alunos na inserção ao mercado de trabalho nesse momento tão, né, de tantas incertezas, né? Isso é muito gratificante. Então, que bom, bem-vindos. Vamos começar aí. Bom, eu já vou pedindo desculpa antecipadamente, caso tenhamos aí algum problema de conexão com a internet. Isso de fato pode acontecer, né? Visto que as nossas redes estão sobrecarregadas nesse momento de isolamento social. Mas o que eu posso adiantar aqui é que eu e o meu time, nós fizemos aqui testes previamente, mas tanto eu quanto a minha convidada estamos em casa, estamos nas nossas residências, utilizando aí do Wi-Fi que todo mundo está usando. Então, de verdade, se a gente tiver algum errinho de conexão, a gente continua normalmente, tá? E retoma a live aí para vocês, combinado? Bom, essa live vai ficar salva no IGTV, então se você perdeu algum ponto ou quer revisar algo que a gente comentou, depois pode ir no Instagram do canal Conecta e a live vai estar para vocês no IGTV, tá bem? Bom, acho que era isso. Deixa eu contar aí qual que é o nosso tema de hoje. Acho que a minha convidada já entrou, hein? O nosso tema de hoje é algo super pertinente, né? A gente está falando das novas tecnologias dos processos seletivos. Mas antes de eu apresentar a minha convidada e inserir o tema aí, abrir aqui para vocês, queria dizer que se vocês tiverem perguntas, pode escrever aqui nos comentários, que todo o time do Conecta tá ligado aí para as dúvidas de vocês e me passa, tá? Para a gente responder no final da live. Como toda live, a gente fala de conteúdo e também de oportunidade. Então, no final da live tem uma oportunidade para você aí que está precisando entrar no mercado de trabalho, tá? Oportunidade boa. Fica até o final que tem coisa muito boa. Bom, já sabe que você que é nosso aluno ou ex-aluno, o canal Conecta é definitivamente o seu melhor parceiro para a entrada no mercado de trabalho e evolução da sua carreira, né? Então, se você é nosso aluno, como eu entro no canal Conecta? CPF, senha do portal do aluno e pronto, pode fazer o seu login, tá? Se você ainda não é nosso aluno, fica aqui acompanhando a gente nas redes sociais para você ver o quanta informação bacana de capacitação, de competência e de oportunidade a gente tem para você. Quem sabe você não vem estudar com a gente também, não é? Bom, a minha convidada tá aqui, deixa eu já encontrá-la aqui. Eu vou apresentá-la antes, que eu tenho um texto aqui para vocês entenderem quem é essa convidada de peso hoje, viu? Além de linda! Oi, Oi! gente! Tá tudo bem, Dani? Tudo ótimo e com vocês por aí? Como é que você tá, Van? Tudo bem. Eu vou te apresentar, eu quis te trazer antes aqui para ficar com a gente, mas para vocês ouvir, né, a apresentação, pode Legal. ser? Assim Claro! a minha conversa. Não é? A gente escreve com tanto carinho. Bom, a Dani, gente, eu vou descrever porque é importante para vocês verem de fato quem é essa convidada de peso que está aqui com a gente hoje. A Dani, ela é gerente de pessoas e cultura na Stefanini. A Stefanini, amor, para você que ainda não conhece, depois você dá um Google. Está presente em mais de 40, se eu não me engano, 41 países, né, Dani? É Isso, a quinta maior empresa multinacional internacionalizada, né? isso. Então a Dani tem um trabalho de responsa. A Dani pode ser sua nova gestora, meu amor. Você que está procurando vaga. Então se liga nas dicas da Dani. Bom,
A Dani, ela tem aí mais de 10 anos de experiência em RH, já está na Stefanini há 6 anos, então tem um longo caminho aí percorrido na Stefanini. É formada em gestão de RH, administração de empresa, é coach profissional e estudante de neurociência. Olha isso, a Dani tem dicas aí, ó, que já vai entrar aqui para você, você vai ver. Bom, a Dani adora viajar como eu, experimentar novas comidas, praticar esporte. Tô achando que a gente é muito irmã, hein? Depois a gente conversa aí. Porque a Dani adora conversar e acredita que tudo tem a base da espiritualidade. Eu também, Dani. O mundo é definitivamente uma rodinha gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. E apoiar as pessoas, ajudar o próximo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, definitivamente não tem caminho melhor. Ufa! Apresentei a Dani. Dani, conta pra gente agora sobre a sua visão, sobre a sua perspectiva. Quem é a Dani? Quem é a Stefanini? O que a Dani faz na Stefanini? Conta pra gente. Legal, legal. Acho que você falou bem aí de mim. Acho que eu falaria tão bem. Mas sim, já trabalho há 13 anos com RH, né? Metade aí da minha carreira, vamos colocar, foi trabalhando com recrutamento e seleção, virando headhunter, cuidando de time de talent acquisition. Depois fui para uma experiência mais generalista, né? E aí trabalhando como HR Business Partner, né? E agora cuidando aí de ambos os times, né? Hoje na Stefanini, a gente trabalha muito no modelo de squads, né? Então você tem gerentes que sempre tem uma duplinha lá, times de recrutamento e seleção e de BPs. Que nada mais é do que assim, que a gente atrai com recrutamento e seleção e quem cuida são os BPs no dia a dia, né? Então nós temos um time para isso. O meu grande desafio dentro da Stefanini é que lá eu cuido das empresas do grupo, né? Quando a gente fala da empresa, já vou até falar da Stefanini, que eu acho que já faz claro, já aproveita. A gente sabe que a Stefanini aí ela é sim uma multinacional brasileira, né? Que foi para fora, tá há mais de 33 anos e ela é composta por um ecossistema de soluções, tá? Que ajudam, na verdade, os clientes a resolverem seus desafios de negócio, né? De uma maneira mais eficiente, vamos colocar assim, inovadora, né? Então, quando a gente olha para essas soluções, parte dessas soluções são de empresas dentro do grupo. E o meu papel é cuidar dessas empresas. Então, quando a gente fala de cultura, imagina assim, que a gente trabalha com... Nós somos quase 18 empresas dentro do grupo, e todas elas com uma cultura diferente, mas para dentro de uma nave-mãe, né? Como é que a gente faz isso? Processos que dão certo em uma empresa, às vezes não dão na outra. Então, a gente é um ambiente muito de teste lá. Então, eu tenho esse papel de testar novas tecnologias, novos processos e buscar melhoria, tanto em gestão quanto em processos. Então, acho que é um pouquinho do grande desafio. É um trabalho desafiador, né, Dani? Assim, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque a gente está se reinventando o tempo todo. Há 3 meses que a gente não sabe o que é o normal e o que não é. A gente está todo dia se reinventando. As empresas devem exigir muito isso, né? A expectativa aí das soluções que vocês apresentam para os parceiros é grande, né? Bastante. Tem bastante variedade, inclusive. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar para você que não que tá vendo tanta tecnologia chegar, como que tá o processo seletivo. Bom, o que eu posso te dizer é que as empresas têm investido muito em tecnologia para digitalizar todos os processos de recrutamento e seleção. Isso não é de agora, isso já é um caminho sem volta, né? A transformação digital no recrutamento e seleção ela já vinha acontecendo. A questão da pandemia e o isolamento social acelerou, né, a nossa transformação digital em muitos processos seletivos, porque desde que estamos em quarentena, todos os processos seletivos estão sendo feitos de forma digital, né, Dani? Uhum. E aqui, já para entrar no nosso tema, Dani, eu sei que a gente vai falar muito das novas tecnologias, da dica aí, dicas práticas para os candidatos aproveitarem esses softwares e não serem tirados de um processo seletivo. Mas eu queria que você já começasse me dizendo como que vocês, uma empresa de mais de 25 mil colaboradores, conseguiram colocar aí no começo da pandemia 100% da empresa em home office. Como que foi essa jornada aí, esse desafio? Foi bem desafiador, né? Na verdade, assim, a gente começou na China, porque lá na China a gente tem um time de mais ou menos 400, 500 pessoas, né? E por ser menor é mais fácil da gente mover, né? De fazer essa estrutura para casa. Quando eles começaram já a se estabilizar e voltar do escritório para casa, a gente foi para a Europa, né? Onde a gente tem um volume um pouco maior. Até chegar rapidamente no Brasil, como a gente viu que foi muito rápido, né?
E aí, os principais desafios, além do grande volume, né, que a gente está falando de quantidade de pessoas, eu Sim, acho que, assim, sei lá, vou pautar em 5 grandes frentes que foram desafiadoras para a gente. A primeira foi ver se todo mundo tinha infra para operar em casa. E aí, o time de sim, RH é. da empresa foi fenomenal e fundamental nesse processo para a gente conseguir fazer mais rápido. O segundo movimento foi para a gente ver se o profissional em casa, ele tinha equipamento, né, para operar. Imagina assim, a gente trabalha com vários clientes. Imagina que você tem uma operação 24/7, que na verdade é assim, que você tem uma máquina para dentro de um turno, 2 ou 3 operadores às vezes rodar dentro dessa máquina. Como é que você faz? Quando a gente matou esse problema, a gente olhou a questão de quem fica dentro do cliente, né? Que tem mais a ver com infraestrutura técnica e segurança. Então a gente teve que levantar licença, VDI, é nada mais aquela ferramenta que a gente consegue acessar as máquinas de forma remota, mas com segurança, né? Para dentro do ambiente do cliente. Sim, é. Aí depois a gente foi, de fato, olhar, a gente não tinha experiência com home office, né? Foi no forceps mesmo. Então a Foi. gente estudou melhores práticas de gestão e a gente compartilhou muito rápido isso dentro do ecossistema. Tivemos baixíssimos casos de Covid, isso foi uma bênção para a nossa empresa. E por último, eu acho que com toda essa energia que a gente teve, essa parceria da gestão, dos times, das empresas, enfim, dentro do grupo, a gente conseguiu aumentar, assim, a produtividade e os clientes foram atendidos, e não só atendidos, mas como a nossa NPS, né, que é a pesquisa de satisfação do cliente aumentou, também comparado a antes da pandemia. Então, todo Que esse processo levou bom! de 2 a 3 semanas, mais ou menos. Foi bem bacana, assim, foi Mas desafiador. você está nesse processo desde o começo do ano, né? Desde o Porque você começo está do ano. você tá passando os picos da pandemia Os estágios todos. em todos os estágios, é. É real. Muito bom. Mas Meu agora Deus, estamos bom, mas se você continuando. está bem, está sorrindo, tá tudo certo, né? É, Então, bom, é um desafio, né? Mas também nada como o tamanho da Stefanini, né? Não seria um desafio pequeno aí do tamanho dessa empresa e do tamanho da responsabilidade que vocês têm com as empresas parceiras. Bom, eu queria que você me contasse, Dani, para a gente entrar já para o que o nosso aluno quer ouvir, que é a questão do processo seletivo. legal. Como que eram os processos seletivos na Stefanini antes da pandemia? O que mudou agora? Tá. O nosso processo seletivo, vou tentar sumarizar para você. Tá, Ele era parcial online, então, ou seja, 60% das entrevistas, vamos falar de processo seletivo, elas eram presenciais, porque olho no olho sempre é o que é a nossa prioridade, né? A gente, além sim. de ser uma empresa de tecnologia, é uma empresa de pessoas, né? E 40% já do tempo a gente já funcionava de forma online. Então, o time já fazia, sim, o recrutamento e seleção com as ferramentas que a gente tem, como Zoom, Werbly, Teams, né? Então, o time ele já vinha se preparando, né? Para como que esse processo ia mudar online. Porque a forma que você conversa muda, a atenção que você tem que olhar também, como você deixa o próprio candidato à vontade, cria um ambiente seguro para ser ele mesmo. Aqui no nosso time, a gente tem uma premissa, a gente acredita que a gente quer tirar essa imagem de entrevista, mas trazer para um bate-papo, porque você leva a maturidade e a transparência na conversa do tipo, aqui a gente está te levando quais são as nossas oportunidades e por que você deveria trabalhar com a gente. Mas do outro lado, ele também tem que ter essa transparência de dizer assim, cara, eu não me sinto, eu acho que tem que ser bom para os dois lados. E uma das coisas que nos ajudaram, e tem nos ajudado, inclusive, é um parceiro que a gente tem para ajudar o fit cultural, né? Que é a Mindsight. Eles usam o algoritmo, né, para poder fazer matching de acordo com os valores das pessoas, baseado no que o candidato responde, com o match da empresa. Então, isso Sim. ajuda na assertividade, né? Eles conseguem diagnosticar mais quem tem mais a ver com a nossa cultura. Já no processo admissional, ele também era parcial, ou seja, as pessoas já não precisavam mais ir até a Stefanini fisicamente, entregar o processo de documentação. Sabe aquela lista quilométrica que a gente tem que Sim, mandar? sim, quando a Isso gente é já não aprovado, né? acontecia. Isso já não acontecia mais. Então, o que ele fazia? O próprio candidato, quando ele era aprovado, ele já fazia o upload da documentação pelo celular dele, pelo computador. Então, já era um processo mais ou menos digital. Ele não era 100%. Então, ou seja, ele só ia lá na Stefanini para, de fato, entregar, assinar o contrato, fazer o exame médico e fazer a integração como tem no dia a dia, né? Para conhecer os caminhos da empresa. Nós tínhamos também, antes da pandemia, projetos já em andamento. Então, por exemplo, nós tínhamos um que é o teste, que já estava em teste, a gente até já tinha fechado até com candidatos antes da pandemia, a inteligência artificial para fazer match com candidatos. O nome dele que a gente dá aqui dentro da Stefanini é Virtual Assistant, tá? Que é a inteligência Tá. artificial, que ela faz o quê? Ela faz busca de currículos em nossa base de dados, então, ou seja, na nossa página de carreiras, e
a ferramenta ela sugere quem tem mais match com o perfil da vaga, ou seja, quem tem mais o perfil aderente com aquilo que você está buscando. Então, ou seja, isso tinha uma otimização do tempo que nas buscas por profissionais. Imagina só, quanto tempo leva um recrutador para triar 500 currículos? Não, pelo amor de Deus. A transformação no processo seletivo na nossa área de RH, isso foi libertador, porque, né, de fato a gente tinha que olhar um monte de currículo. Eu sou dessa fase, né? Eu também. Olhava todos os currículos, e aí depois ligava para os candidatos, e aí não atendia. Aí você passava a manhã inteira tentando ligar, não atendia, você tentava de novo. Com certeza esses softwares que chegaram para otimizar melhoraram muito, tanto a vida do candidato, porque ele é impactado, né, de uma forma mais ágil, mais rápida, e para o recrutador também, né? Hoje, pelo canal Conecta, por exemplo, a gente avisa o candidato que ele foi chamado para uma entrevista por um SMS, né? E quando ele confirma, ele tem uma ligação gravada, então a gente tenta até 3 vezes, né, para esse candidato atender. Então, assim, é libertador, né? E aí o que é mais legal também dessa ferramenta, porque aquele tempo que a gente levaria para triar 500 currículos, por exemplo, a ferramenta faz isso em até 4 segundos por vaga. Então, muito... Seja, olha isso! É poderoso. Que ágil, que ágil. E aí, sabe também, Ivan, o que a gente tinha lá? A gente tinha também, quando a gente fala do processo admissional, que a gente chama hoje... A gente já tinha um projeto chamado Paperless, que é para dentro da empresa, que é o onboarding 100% digital. Então, é desde o processo seletivo ser digital até o primeiro dia de trabalho. Então, ou seja, o processo, ele passaria a ser 100% digital. Não só com o compilante de documentação, como eu falei anteriormente, mas todo o processo de assinatura do contrato, a escolha do local do exame médico que ele teria que fazer, né? E teria um playbook também no final dessa jornadinha, que é quais são os caminhos que ele tem hoje dentro da empresa, preventivamente, de forma virtual, para que ele soubesse antecipadamente como que as coisas funcionam. Porque, vamos lá, né? A gente tem aquela expectativa, né, de que lá na integração a gente tem que falar tudo, como tudo funciona, e a gente tem a expectativa de achar que as pessoas vão sair de lá sabendo tudo, né? E na prática não é uma realidade, né? Então, o que acelerou foi esse projeto, né? Então, aí a gente está em fase de entregar ele 100% digital. E também como consequência, acho que do tempo aí da Covid, a gente vai começar a ter como tendência 3 modelos de home office, né? Então, o home office total, full, como a gente está agora, né? Tá. O home office parcial, que é parte em casa, parte no escritório, para algumas coisas que são realmente mais importantes. O modelo mais híbrido, tá? E o flex time, que ele tem um horário flexível no início e no final da jornada, sabe? Então, a ideia aqui desse modelo é que a gente muito bom, hein? Vou querer também, né? que a Croton não me escute, vou querer também trabalhar na Stephanie, tá bom isso, né? Mas como que funciona? O candidato, o colaborador define ou o gestor define? É por área? Como é? Ele é em conjunto, né? A gente mapeia quais são as áreas que dá para ser feito isso. Por isso que a gente tem 3 formas, justamente para ele ser um modelo inclusivo, não ser assim, ou é assim ou não é, né? Claro. Ele atende diferentes tipos de colaboradores e também os clientes, né? Porque lembra que a gente é uma empresa com foco muito forte no cliente e depende também do cliente. Então, por isso que a gente tem 3 modelinhos, né? Claro. Também como tendência, Ovan, acho que para fechar essa primeira parte, porque tem bastante coisa, a gente lançou também o Stefanini Everywhere, que vai permitir que as pessoas de qualquer lugar do país, elas possam trabalhar em qualquer lugar da empresa, independente se a gente tenha local de escritório de trabalho no local ou não. Ou seja, se o cara lá é lá do interior... Isso é muito bom! E quer trabalhar numa multinacional e ter essa flexibilidade em fazer trabalhos para fora, enfim, ele vai conseguir fazer com esse estilo dos modelos. Então, a gente está se preparando. Verdade. É verdade. A gente tem que olhar tudo com o lado positivo e o lado negativo, né? Olhando meio copo cheio, né? Porque o meio copo vazio a gente tem coisas muito impactantes. Mas olhando o meio copo cheio dessa Covid, né? Da questão da gente ficar em isolamento social, em quarentena, de acelerar os processos digitais em muitas áreas de atuação em muitas empresas, a gente viu que o sistema de trabalho home office é um sistema que funciona. Né? Eu posso falar também por mim, por toda a minha área, por todo o meu time, a gente conseguiu manter a produtividade, em alguns casos a gente conseguiu aumentar a produtividade, né?
Porque você aí está mais próximo da família, você não tem tempo de deslocamento, Exato. você... É claro que exige uma série de ferramentas, né, Dani? A gente precisa estar equipado com um local para Exato. trabalhar, tem que ter aí, fazer sua jornada de tempo, sua gestão de tempo, ter que ter algumas ferramentas de internet, de minimamente um local adequado para você fazer suas atividades, mas que funciona mesmo. Eu fiquei muito interessada em entender mais essa questão da Virtual Assistant que você trouxe. Como que funciona assim, quando um candidato envia um currículo para vocês, né? Eu sei que vocês têm essa inteligência artificial para realizar esse match, deve ter alguns algoritmos de matching, certo? Certo. Qual que é a importância disso hoje nesse processo seletivo? Tá. Eu digo, Dani, porque o Conecta também é um site que utiliza aí o machine learning, que utiliza Boa. esses algoritmos para trazer para o nosso aluno a vaga mais aderente para ele. Então, Boa. inclusive você que é nosso aluno, fica aí, tá? A gente vai contar o que está no Conecta. Mas me Boa. conta mais do Virtual Assistant, Dani. Ele é assim, ó. Ele funciona através de inteligência cognitiva. A gente tem uma inteligência hoje artificial e cognitiva que é a Sophie, é uma solução dentro do grupo hoje, pela UP, que é uma das empresas do grupo. Ele é um produto Stefanini, né? Que ele identifica, o que ele faz? Ele identifica as nossas bases, seja o banco que a gente tem de currículos pelo portal de carreiras da Stefanini, a pessoa vai lá e faz o upload do currículo dela e cadastra, pelo nosso portal de carreiras, e também no Kenobi, que na prática, quando a gente divulga uma vaga, e publica ela em várias fontes de recrutamento e seleção, como InfoJobs, Cato, Indeed, enfim, LinkedIn, entre outras. O Kenobi, ele é uma ferramenta que ele faz toda a absorção dessas candidaturas, como se fosse um funil, sabe? E aí, o que Sim. acontece? A nossa ferramenta, ela olha o portal de carreiras, olha todos os retornos desses candidatos que se candidataram nessas vagas dentro do Kenobi, e ela identifica as vagas, cruza esses dados da vaga, com o que está lá descrito, versus as palavras-chave, né? As experiências que tem dos skills dos candidatos, né? E ela faz um matching a partir de 20%, né? Agora é 20%, a gente começou com 50% e viu que não estava tendo tanta aderência, porque na nossa experiência, algumas pessoas não colocavam todas as palavras-chave no currículo, então isso eliminava muita gente. Régua ficar Então, muito alta, né? Quando o isso, a candidato régua não fica tem muito essa alta. noção, é. Então a gente baixou agora e estamos testando nesse último mês com uma régua de compatibilidade em 20%, né? E aí, baseado nas experiências, aí ele dá uma sugestão pro recrutador daquela vaga que ele tá divulgando. E aí, assim, tem toda uma Perfeito. comunicação, uma comunicação, vamos colocar assim, de uma forma na prática, automatizada entre o recrutador, entre o gestor, e se gostar, entre o candidato. E aí começa a ter, de fato, uma das dores também que a gente tinha, como a gente trabalha para cliente, uma parte, tem alguns profissionais nossos que ficam dentro do cliente, eles são consultores lá. E aí o que acontece? Muitas das vezes a gente tem que formatar um currículo. E aí o que acontece? Os nossos recrutadores demoravam horas para ter que ficar show e ter que formatar. A ferramenta já Sim, transforma em currículo. perfeito. Então, Muito bom. facilitou muito a vida do recrutador. Então, a gente investe em tudo isso. Eu acho que, primeiro, por que tem essa importância? A gente quer otimizar o processo e ter uma experiência melhor para as pessoas e ter uma assertividade maior também nos perfis. Imagina assim, um mundo que é tecnológico, ágil, como é que a gente não vai ser ágil e não olhar para dentro dos processos também, né? Para a gente ser Sim, assertivo. Acho que essa é o grande diferencial de ter uma IA aí para claro. Você trouxe a questão da palavra-chave, né? Porque a gente sim, fica. Eu sou uma que faço muito vídeo para os nossos alunos e fico dando dica de como que o aluno faz o currículo e preenche dentro do canal Conecta e tal. E palavra-chave também dentro do nosso site, a gente também fala da palavra-chave, né? A palavra-chave, Dani, vamos desmistificar isso para quem está nos assistindo. Ela pode te colocar num processo seletivo quando a gente está falando de um processo todo digital, ou ela pode, o seu currículo pode não ser selecionado também, não é? Na verdade, quando a gente fala de palavras-chave, vou dar um exemplo na prática, tá? Imagina assim, Pronto. que um gestor está procurando pessoas que estão trabalhando com tecnologias de ponta, as mais novas. Um exemplo. Vamos lá, eu quero um cara, um data science que tem conhecimento e experiência com desenvolvimento em linguagem Python, por exemplo. Se no Tá. currículo do cara não tiver escrito uma palavra-chave, Python, o nível de experiência, o quanto de tempo que ele tem lá,
o matching não faz. Ele não consegue buscar. Então, isso já Dani, dica, isso é muito importante. Isso é muito dica. Para tudo. Tô parecendo aqueles apresentadores de TV. Para se você tá assistindo isso agora. Ai, Gente, é porque isso pode te colocar, acho que, num processo seletivo. O mais importante para quem nos está assistindo agora é entender essas dicas. A Dani pode ser sua próxima gestora, meu amor. Presta atenção nisso. Os processos seletivos, eles estão ficando cada vez mais digitalizados, né? As empresas estão utilizando software, sim, de recrutamento e seleção digital, para ser tudo ágil, para ser em alguns cliques. Você que está nos assistindo, com certeza já deve ter colocado seu currículo. Talvez não no Conecta, mas em outros sites de recrutamento, né? Outros sites de recrutamento digital. Então, essa é uma realidade. A pandemia acelerou os processos seletivos digitais, então vai ser cada vez mais digitalizados. E a Dani trouxe aqui uma dica-chave que digo, é claro que ainda tem muita conversa pela frente, mas digo que é uma das cerejas do bolo. Porque você tem que preencher o seu currículo pensando em vários fatores. Acho que um dos fatores é, né, o recrutador que vai ler o meu currículo. Perfeito. Então, se eu estou de fato ali colocando as informações que diz meu respeito, você está passando a minha imagem positiva que eu quero passar para o recrutador, o seu currículo é sua vitrine, então você tem que fazer ali a sua propaganda, mas se a empresa utiliza de softwares digitalizados e não é uma pessoa que está lendo ali, tem que ter palavra-chave para o sistema lei dizer, opa, é esse currículo que eu vou mandar para a Dani, é esse currículo que tem as competências que ela está me exigindo. Então, se você fez algum curso, se você tem habilidades com alguns softwares, com algum aplicativo, se você manda bem no Excel, se você entende do pacote Office, coloca no seu currículo todas essas palavrinhas, né, Dani? É Para o isso aí. sistema ler. Né? Quando a gente fala que aqui, estão dizendo assim, quanto mais informação, melhor para os dois lados. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que ter informação. Para quem não tem experiência na área, gente, é o primeiro emprego, estou buscando o estágio, isso é riquíssimo, né? Porque você não vai ter ali no campo de experiência anteriores, mas você vai ter no campo de capacitação. Então, coloca o que você está estudando, o que você estudou, quais as competências que você adquiriu com algum curso, porque isso vai fazer total diferença, né, Dani? Vai ser Com ali certeza. o que vai Às te vezes, vender, né? às vezes, sabe o que acontece, acho que como dica para quem está iniciando carreira? Às vezes faz um trabalho de faculdade, que tem lá um projeto que é feito. Hoje tem várias empresas parceiras, inclusive de cursos, que eles utilizam a formação de projetos que são feitos, por exemplo, a Ironhack é um parceiro nosso de atração de vagas também. Eles são mais especializados nessas novas linguagens de Python, a parte de UX, a parte de data, enfim. Eles formam essas pessoas, eles dão a teoria, dão a prática, fazem todo o projeto e os projetos eles vão sendo patrocinados por algumas empresas que viram até startups. Então, ou seja, colocar esse tipo de informação também ajuda muito, né? Aquela experiência que a pessoa teve em vendas, com cobrança e vai para uma área. Você gera soft skills, né? Que podem ser ajudados no processo, né? Para outra vaga, né? Trabalho voluntário também, viu, gente? Se você está procurando seu primeiro emprego, então, assim, trabalho voluntário, você adquiriu ali competência na prática, que faz todo sentido para o recrutador ouvir. Eu, como recrutadora, gosto, né? É importante, a gente conhece melhor o candidato, né? Bom, já estamos dando algumas dicas aí. Ô, Dani, quando um candidato vira um colaborador da Stefanini, né? Legal. A Stefanini, quando a gente fala Stefanini pra gente, eu já penso em tudo que é mais inovador, tudo que é mais tecnológico, a gente acha que, né? Essa a imagem que a gente passa. O colaborador, o funcionário, ele vai sendo impactado por essas tecnologias aí no processo de desenvolvimento dele também? Sim, claro. Além dele já passar por essa experiência, né? E a ideia de que quando a gente entregue tudo isso, né? Esse projeto seja 100% digital, não para a experiência digital dele. A tendência é que como ele vai ser home office, enfim, ele, além dele ter no primeiro dia de trabalho o playbook, que lembra que aquele é um local, né? Vou falar bem mais prático, mas ele é um local como repositório que vai ajudar a encaminhar, ajudar a encontrar os caminhos que ele vai ter, prevenindo, né? Vamos colocar assim, possíveis dores por falta de conhecimento. Então, fora isso já é um primeiro passo. O segundo é que ele tem todo um acompanhamento por uma BP, né, que vai cuidar da jornada dele, isso remotamente, independente, tem o check-in que ele faz de 30 dias para validar se tá lá, né, como é que foi sua experiência com a gente até em 30 dias? E isso é virtual, né, a gente tem feito virtualmente,
Mas também a gente tem ferramentas, hoje, algumas frentes, que são de desenvolvimento, né? Então, eu posso falar aqui, sei lá, vou falar de 3 que a gente pode explorar um pouco mais, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala hoje, a gente tem uma frente que é a Academia Stefanini, que ela é a nossa ferramenta de treinamento à distância, o nosso e-learning, né? Então, dentro da empresa, olha que bacana que a gente tem para essa ferramenta. O aluno, né? O nosso colaborador, ele pode ser aluno, mas ele também pode ser instrutor. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem muito conhecimento dentro da Stefanini com os profissionais, muita gente que inclusive é professor de faculdade, pessoas que na prática podem pegar cases, que participaram de cases e treinar as pessoas. Então, é um portal hoje que tem sido um gerador não só de desenvolvimento, mas um gerador de conteúdos, gestão de conhecimento também. Tá? Então, acho que, como a gente tem talentos dentro de casa, a gente quer incentivar o protagonismo dos colaboradores também. Uma ferramenta mais aberta, né? A gente também temos aí uma plataforma que foi desenvolvida internamente, né? Que é o Mentoring. O Mentoring é uma plataforma de mentoria que, inicialmente, a gente começou como MVP, ou seja, um teste, numa determinada região menor, para ver se dava certo, porque na prática, o que acontece? Ele era um marketplace. Então, ou seja, como a gente começou em Norte e Nordeste como um piloto, lá era uma plataforma onde mentores, né? Quem vai ensinar e mentorados, que vão ser as pessoas que vão participar desse processo de mentoring, né? E eles se encontram de forma remota, é claro, né? Isso te dá mais possibilidade, isso já era antes, inclusive, da pandemia. Te dá a possibilidade de um gestor que está lá em Mauá querer ensinar um cara lá e mentorar um cara lá no Amazonas, como a gente tem um exemplo. Então, esses colaboradores têm uma agenda, né? E de forma remota, eles podem falar de diversos temas. Então, desde inovação, carreira, tecnologia e qualquer assunto que tenha lá. Ele pode escolher e já pôr na agenda do gestor e eles fazem aí quantas vezes por semana eles podem fazer. Então, isso é uma outra ferramenta que tem dado muito certo hoje com a gente. A outra ferramenta que a gente tem também e que durante a pandemia foi fundamental, tá, Van? Que foi, a gente tem uma ferramenta também que é desenvolvida internamente, que é o mapeamento de talentos. O que a gente quer dizer com isso? Ele é mais conhecido como vitrine de talentos dentro da empresa. Ele identifica colaboradores que estão disponíveis para novos desafios, né? Ou aqueles profissionais que estão em momentos de baixa demanda em projetos. Ou seja, acabou um projeto, ou vai acabar um projeto daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. Como é que eu consigo hoje, não vou conseguir absorver essa pessoa, como é que eu faço essa pessoa crescer para outras oportunidades dentro da Stefanini? Perfeito, para você não perder esse colaborador. Retenção, isso mesmo. E aí, assim, a gente consegue rapidamente identificar quem são essas pessoas, né? E remanejar internamente, dando oportunidade e fazendo retenção do nosso maior, vamos colocar, nosso maior ativo, que é o intelectual, que são as pessoas, né? Claro, você está falando muito das pessoas que trabalham dos colaboradores. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, aí você me corrige. É verdade que quem trabalha na Stefanini vocês chamam carinhosamente de Stefaniner? São os Stefaniners, né? É isso, né? Para quem está nos assistindo e quer ser um Stefaniner, me conta qual que seria a competência hoje, a soft skill, né? Quando a gente fala de competência comportamental. Qual que é a competência mais desejada por vocês aí? Qual que seria destaque para dizer assim, a gente já deu muita dica de currículo, né? De como preencher o currículo, colocar as informações, escrever as palavrinhas-chave, para você não ser tirado de um processo seletivo digital. Você está me contando aí de experiência do colaborador, que acredito que está todo mundo com os olhos brilhando, como eu, de te ouvir. Mas para a pessoa virar uma Stefaniner, num processo seletivo, qual que é a competência aí, esse soft skill que vai ser destaque para ela se destacar na sua entrevista? Legal. Eu acho que independente da situação do corona, do Covid, enfim, eu acho que a gente tem as atitudes da empresa que são muito fortes, é o que guia, né? Eu falo que é a espinha dorsal do grupo, mas eu acho que soft skills que vão ficar mais evidentes agora, pós-pandemia. Eu vou elencar aqui alguns, mas depois eu te falo o que pra gente é mais importante como cultura. Tá bom. Tá? Eu acho que a autogestão vai ser uma coisa que vai ser muito evidente daqui pra frente. Imagina, se a gente vai estar em home office, a autogestão, a pessoa saber o que precisa integrar, né, de fato, no dia a dia. E aí, já vou falar para outra, que é a capacidade analítica. Imagina assim, em um mundo que só tem informação, um monte de informação, e que ele precisa assimilar e filtrar isso, se ele não tiver uma capacidade analítica de saber fazer esse filtro, para ele poder saber o que ele precisa entregar, porque o tempo vai ser preciosidade agora, né? Então, a gestão do tempo, o equilíbrio da vida pessoal e profissional, lazer, saúde e estudo, do aprendizado, tudo em casa,
eu acho que é uma autogestão, é muito forte, capacidade analítica. A outra coisa que pode ser Concordo. muito importante, Ivan, é a autonomia. Mas o que é autonomia para a Stefanini, tá? No nosso contexto? A gente chama muito de interdependência, que significa, na prática, assim, imagina assim, a pessoa, ela entende que ela faz parte de um todo, né? De um grupo, né? E que o comportamento dela, as atitudes dela, desde mandar um e-mail, desde atender um cliente, desde atender um candidato, né? Desde cuidar do Sim. colaborador, ela responde pela empresa. Então, é como se fosse um corpo. Do mesmo, a gente pode ser um órgão. Para o corpo estar 100% saudável, os órgãos precisam trabalhar, têm as suas funções, né, do dia a dia, mas eles são interdependentes para Claro. poder funcionar. Então, a gente faz Todo muito mundo essa tem que ter a dor de analogia. dono, né? Tem que se É isso aí. sentir ali, sensação de pertencimento, de Exato. fazer parte. Isso, de fato, acho que você trouxe uma das suas primeiras falas, você falou, olha, um processo seletivo tem que ser bom para ambas as partes. Tem que Uhum. ser mesmo, né? Definitivamente aí é um casamento que tem que estar bom para todo mundo. E aí eu vou até aproveitar e dar mais uma dica. E aí, Dani, me interrompa se achar necessário. De verdade, quando você, candidato, for preencher as informações, né, fazer os testes de perfil comportamental que as empresas encaminham ou dentro do Conecta, quando você faz esses testes, você tem que responder como você realmente é, viu? Não como você gostaria de ser. É isso. Porque não é. Quando a gente está num processo seletivo e quando a gente fala de perfil de pessoas e perfil de áreas de atuação, não existe certo e errado. Existe a vaga que é aderente para você, existe a posição que é aderente para você, né? Pode ser que você diz, eu gosto de ter meu tempo, de ter minha autonomia, que ótimo, né? Tem empresas que prezam por isso e tem cargos e funções que são liderados por essa competência. Então a gente precisa de você. Ou se a sua competência é outra, eu sou mais analítica, eu sou mais metódica. Cada área de atuação e cada cargo tem ali uma competência de destaque. Então, você precisa dizer o que realmente entender aí qual é o seu perfil profissional, né? É muito bom quando o candidato está aderente ao perfil da empresa, né? Porque aí o casamento dá super certo, né? Com certeza. E aí eu acho que também a comunicação e empatia, né, são habilidades de soft skills que vão estar mais em Para evidência, a mas assim, vida, né? se a gente já era difícil engajar as pessoas no presencial, você imagina como é que você engaja hoje as pessoas no remoto, né? É Eu acho verdade. que a resiliência também já é algo que o ser humano, o brasileiro, já está na prática vivenciando isso, né? Essa pandemia acho que já vem ensinando a gente muito disso, né? Então, acho que a terceira dica, acho que você até adiantou, eu achei que foi ótimo. Como a gente está falando que agora não é só recrutador que analisa currículo, né? E a gente tem sim a inteligência artificial como parte desse processo. Eu vou separar as dicas aí, vou fechar as dicas, né, do que a gente já falou dos soft skills, então, autogestão, autonomia, Bora comunicação. bora que os alunos vão anotar. Eu tô aqui até me Anote! ajeitando aqui. Agora você que anota as dicas da Dani. Dani, eu vou compartilhar esse vídeo com os alunos, nossos alunos. Tenho Legal, certeza que vai ter muita gente aí mandando currículo para você depois. Conta bacana. aí, vai, as dicas. Quais são elas? Então tá, lembrando que a autogestão, né, vai ser uma soft skill muito desejada daqui para frente. Tá? Autonomia, né, que é a interdependência, significa que você responde pela empresa, né, independente de como você vai fazer isso, e você já pode fazer independente de qualquer lugar. A capacidade analítica, né, para poder filtrar as informações, com esse volume de informação, saber o que precisa ser feito e usar o seu tempo de uma melhor forma. Comunicação, empatia e resiliência. E agora, como parte do processo, não pode deixar de ter no CV, lembrando que tem uma IA hoje olhando aí os currículos, deixar sempre evidente o conhecimento e a experiência que essa pessoa tem. Seja ela em soft skills, conforme eu falei, né, dei os exemplos aqui, como Tá. também o conhecimento técnico, né? Então, tem experiência com Python, com linguagem Java, sei lá, não sei, Web Analytics, UX, enfim, ou a parte administrativa, contabilidade, sei lá, seja o que for a área que a pessoa Tudo, trabalha, né? idiomas, né? Inglês, Idioma, espanhol. senioridade, tempo, tudo isso o match ele vai colocando. Se eu peço 10 anos e no currículo lá mostra que tem 10 anos, isso também já é um É, match, né? E assim, eu acho que essa aqui é uma dica de ouro, que eu acho que quem é recrutador vive isso na pele, né? E às vezes os profissionais também, os candidatos também ficam frustrados, que não seja uma propaganda enganosa, né? Seja você mesmo, né? Tanto no currículo quanto no bate-papo, né? A gente já leva essa conversa como um bate-papo nas entrevistas, que a gente nem gosta de falar mais que é entrevistas,
Porque é um espaço para a gente se conhecer, né? Claro. Então, a pessoa tem que falar, ó, eu mando muito bem nisso daqui, mas isso aqui, ó, ainda me falta experiência, e isso é extremamente importante pra gente. Por que que eu friso isso? Ser falado durante o processo, porque imagina assim, você coloca no currículo, chegar lá, você não é isso. O gestor tem uma certa expectativa também para te entrevistar. Então, quando essas expectativas elas já estão alinhadas dentro do processo, o que que acontece? Durante a jornada e na hora de tomar uma decisão, o gestor ele sente mais propriedade para olhar e falar, ó, de tudo que eu preciso, essa pessoa atende isso, isso e isso. Aqui não. Mas para isso daqui eu posso ensinar. Então o gestor ele já vai saber se ele está disposto a desenvolver isso na pessoa e também em contrapartida, lembra que a gente falou que a gente tem um DNA muito empreendedor aqui? A pessoa ela é corresponsável pelo desenvolvimento dela, né? Então ela também já Claro. entra sabendo o que ela vai ter que correr atrás aí para poder entregar aquilo que o gestor abriu mão por causa da sinceridade, da honestidade, daquilo que tem a ver com a nossa vaga. Então, eu acho que isso já alinha e já tem uma retenção muito grande daquele turnover que às vezes existe, dos 3 meses, 4 meses, porque a pessoa não se adaptou. Sim. Então, acho que tem um pouco disso, sabe, Ovan? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, a gente tem que lidar com a verdade, o candidato tem que passar essa verdade, a capacidade de aprendizagem, isso com certeza eu posso dizer, o recrutador leva isso em conta. Eu prefiro ter um candidato ali que tem vontade de aprender, que tem sede de aprender, que tem as competências que eu exijo, talvez não tenha ali uma técnica, mas que ao longo da jornada dele, como meu colaborador, né, a gente vai desenvolver juntos. A sinceridade é o caminho principal. Mali tá falando, é isso mesmo, viu, Mali? Tem tanta pergunta aqui, olha, a gente tá caminhando já da metade pro final. Eu não sei como a gente vai responder todas, viu? Eu prometo fazer a gestão do tempo aqui, como a Dani nos disse. Tem algumas pessoas que estão dizendo IA, quando a Dani fala IA, é inteligência artificial, viu, gente? O futuro é hoje, gente. Teve alguém que colocou aí, o futuro chegou. O futuro chegou, não tem mais essa. Bom, eu tinha tantas perguntas, mas acho que eu vou para o combo de perguntas dos nossos participantes. Qualquer coisa eu volto aqui. A Dani ainda vai falar das oportunidades da Stefanini, tá? Vamos lá. Dani, Mari Oliveira está perguntando o que a Stefanini vai fazer com alguns processos que foram cancelados aí por conta da pandemia. Ela também faz uma outra pergunta. Qual que é a tecnologia do momento dos clientes da Stefanini? Tá. Quer saber o que está de alta aí? Tá, vou separar a resposta, tá? Tá bom. Os processos que foram cancelados, nós fizemos alguns movimentos, tá? Acho que o primeiro foi priorizar quem estava dentro da nossa base de talentos no Vitrine, ou seja, os nossos profissionais que estavam perdendo projetos e a gente tinha que remanejar. Então, nesse primeiro momento, a gente fez essa movimentação. No segundo movimento, pessoas que participavam de alguns processos e que nós não tínhamos dentro de casa esse perfil, a gente começou, de fato, a aproveitar esses candidatos em outras oportunidades, de outras empresas do grupo, de outras áreas. Então, isso ajudou muito a realocar, vamos colocar assim, alocar os skills dessas pessoas e também falando, ó, desse processo que você está participando, a gente tem uma outra oportunidade, esse infelizmente cancelou, mas tem outro aqui que tem a ver contigo. E volta aquele novo processo de namoro para falar da vaga, né? E ser até porque, pelo que você disse, vocês têm um banco aí de talentos, né? Que você não perde aí, né? O contato desses... Não. De quem já foi aprovado em algum processo, seria isso? Exatamente. Tá. E aí, sei lá, em último caso, realmente não temos oportunidade, aí, infelizmente, a pessoa fica no banco, mas sempre a gente tá ali, né? Na Stefanini é uma coisa louca. Hoje você pode não ter vaga, amanhã você já tem 13. É assim, é tudo muito rápido. Sim, assim, sabe? É tudo muito rápido. Mas é muito bom, e aí eu quero que quem tá escutando, e até pra Mari aqui que fez a pergunta, é muito bom quando a gente tem esse posicionamento da empresa, porque uma vez você fazendo parte do time de colaborador, você sabe que em qualquer movimento vai prisar para quem já tá lá dentro, né? Para que você não tenha que perder o seu funcionário. Então dá uma segurança também para quem tá trabalhando, né, numa empresa dessa, é a credibilidade. Então, de fato, isso é muito bom. E qual que é a tecnologia do momento aí que os clientes estão utilizando? Olha, é muito relativo de falar qual é a tecnologia do momento, visto que a gente é uma empresa que atende diferentes clientes com diferentes soluções, né? Então, mas assim, em geral, a gente trabalha bastante com analytics, né? Que eu acho que é uma coisa que tem acontecido bastante, né? Que a gente usa muita tecnologia para eficiência de operações, né? E que melhoram o customer experience, que é a experiência do cliente, né? Então,
uma das coisas que eu posso dar de exemplo, em Analytics, eu vou trazer até para a área de RH para facilitar o entendimento, tá? Em Analytics, hoje a gente usa a área de Analytics e Data internamente para prever pessoas que vão sair da empresa e são talentos. Então, é uma ferramenta de retenção que virou um produto e hoje empresas estão nos procurando exatamente por isso, né? Perfeito, muito bom. É muito legal, assim. Outra, por exemplo, a gente pode usar, sei lá, empresas que a gente teve hoje, empresas de meios de pagamentos, que hoje a gente pode trazer mais clientes para essa empresa, né? Por meio de campanhas, identificando quem é o público, né? Então, ou seja, uma vez que você conhece bem, você consegue ter estratégias de assertividade aí, de funis, enfim, para poder trazer o cliente. Ou até mesmo empresas de telecom, onde a gente... Tem um cliente nosso que foi uma empresa do grupo, que é a Gauge, que a gente trabalhou com um cliente de telecom, onde a gente fez toda uma parte de UX, né? Então, a experiência, rever a experiência daquele produto, daquele cliente, né? Então, lá, essa área de UX reveram a página deles, né? E com isso, eles conseguiram aumentar a taxa de autosserviço deles, né? Então, eles começaram a mexer na experiência geral do produto e como é que tinha na jornada. E o resultado foi muito bacana, porque a gente, sobre esse serviço que é de autosserviço, a gente teve um aumento de 1000% na atração lá. Foi muito bacana. Então, assim... Então, não tem um só, né? Tem muita tecnologia aí sendo usada, né? É um momento que tá pedindo muito também, né, Dani? Imagino que vocês devam estar aí... Não sei se vocês estão dormindo. Tá dormindo, Dani? Tá? É um momento que tá pedindo muito, né? Tem tanta pergunta. Vamos lá. A Mari Franco tá perguntando como que vocês fazem para se comunicar agora com os funcionários que estão em home office. Vocês, acho que a empresa como um todo, RH... Legal. Como que vocês estão se comunicando aí? Olha, eu acho que a gente tem alguns movimentos. Eu vou começar assim pela camada executiva. O Marco, que é o nosso fundador, né, presidente fundador do grupo, ele faz lives junto com os principais CEOs da empresa, né, aqui no Brasil, quinzenalmente, né, são lives de 30 minutos para dar o direcionamento. Então, começou com direcionamento para quais são as seguranças, né, traz aquela segurança de para onde a empresa vai, como é que a gente vai seguir. Então, essa é uma das formas que a gente vem se comunicando. Os gestores não tem um padrão. Tem gestores que fazem deles, né? Falando, contando tudo que está acontecendo, mas também a gente também tem rituais como all hands, que são todos juntos. Então, participa das empresas, né? Participa desde o estagiário ao presidente, e é um espaço para celebrar tudo que a gente tem conquistado aí ao longo da pandemia e ao longo do mês. Uma parte para direcionar a estratégia e como que a empresa também vai se posicionar, e também um fórum aberto, o microfone aberto lá. Agora não é microfone, né? A gente fala que desmuta aí, vai. Desmuta aí e faz a pergunta. Então, acho que é isso. Então, a forma que a gente comunica é assim. Sempre tem um BP que é alinhado a um gestor e tem esses rituais que a gente faz aí para poder comunicar e garantir que a comunicação, né? Chegue. Independente da distância, você se sente pertencendo e se sente próximo, né? Muito bom. Exato. Bom, a Flavinho Arruda está perguntando o que é mais importante no momento do processo seletivo. Visto que muitas tecnologias estão sendo utilizadas nesse momento, eu acho que ele está perguntando para ele, né, o que é mais importante no processo seletivo. Vamos lá, eu já ia respondendo como gestora, olha isso. Eu sou a mediadora. Vai lá, Dani. Mas eu acho que a coisa mais importante no processo seletivo, aí eu vou falar como Dani pessoalmente falando, tá? Tá. Eu acho que é você ser muito sincero e ter muito seguro de você se autoconhecer. Saber aquilo que você manda bem e você ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque pra mim, o relacionamento a longo prazo, seja ele em qualquer área da vida e na área profissional, isso não é diferente. Quanto mais honesto você se conhecer e você ser com o outro lado, mais relacionamentos duradouros a gente consegue ter em relacionamentos de parceria. Então, para mim, pessoalmente dizendo, o mais importante é se conhecer e entender a oportunidade e falar o que a pessoa, ver onde que ela pode agregar e onde que a empresa pode agregar. Quando isso está muito claro e alinhado, a jornada da pessoa se torna muito mais prazerosa e o desenvolvimento é muito mais fluido, sabe? Dentro da empresa. Perfeito, perfeito. É isso é pra vida, viu? Né? Não é só para o processo seletivo, é para a vida. A C, não sei se é Célia, a C Marinave, ela está perguntando aqui. Quando a gente tem várias experiências, né, em várias áreas de atuação, o currículo fica com palavras-chave muito diferentes. A gente coloca tudo ou não é legal? O que você acha? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ela tá dizendo que no currículo ela pode ter várias palavras-chave, certo?
Ela quer saber se é legal ter várias palavras-chave, porque ela tem experiência em várias áreas de atuação. Não tem problema. Até porque, assim, pensa assim, o recrutador ele já tem um filtro para entender que área. Quanto mais experiência a pessoa tiver, ok. Mas ela tem uma tendência de seguir numa área ou que ela domina mais. Sei lá, trabalhei Sim. com 5 tecnologias diferentes, mas vamos fazer um ranking aqui de qual eu mais tenho experiência. Eu acho que é dar essa ênfase. Onde eu tenho mais experiência é, sei lá, eu trabalhei com 5 tecnologias web, um exemplo. Ah, mas a minha experiência mais forte, 80%, sei lá, é relativo a Web Analytics, um exemplo. Coloca isso lá, porque o matching ele vai buscar exatamente isso, entendeu? Claro. E a gente Tá reforça certo. no processo, né? Opa, caiu meu fone, mas tô aqui, tô aqui. Quem Ainda sabe bem que faz foi ao o vivo, fone. né? Ainda bem que foi o fone na internet. Eu entendo aí a nossa. Quem está questionando também, eu também tenho experiência em várias áreas de atuação. Meu Legal. currículo também é uma coisa maluca. Eu também coloco, pode, né, Dani? Eu sou Claro. de marinheira a gestora de RH, tá tudo bem, né? Exatamente. A gente tem até uma campanha que a gente faz aqui na Stefanini, que é assim. O cara, às vezes, ele é um dev, um full stack aqui na Stefanini durante o dia e à noite ele é um chefe de cozinha. E tá tudo certo, né? Eu acho que a Tá tudo ideia agora é certo. isso, entendeu? Tudo certo. E são habilidades que, se a gente reparar, elas sempre agregam em alguma coisa dentro do ambiente de trabalho, né? Claro, são soft skills, né? Querendo ou não. Exatamente. Eu vou convidar a Dani para fazer uma outra live comigo para a gente falar sobre o profissional do futuro. O profissional do futuro, ele é multifacetário, viu? Exato. Ele é isso, ele se adapta a diversos locais, a diversas situações, ele tem Aprende novas criatividade. tecnologias, é o cara que É, vai aprender a ser o cara da comunicação interna, é o cara que vai ser o vendedor, é o cara que vai ter que entender minimamente de noções de desenvolvimento, de tudo claro, um vamos pouco, fazer uma né? outra live disso, Dani. Vamos Ai, sim. a gente tá tipo na reta final mesmo da nossa live. A gente tem menos de 10 minutinhos para encerrar, uma pena, porque o bate-papo tá delicioso com essa especialista aqui em gestão de RH. Dani, o que a gente deixou aqui pro final, né? Tipo, o bolo do aniversário, a cerejinha do bolo. A gente deixou as oportunidades que a Stefanini tem hoje aberto, o que, de fato, além de a empresa ser super atrativa, ser uma empresa em que a gente tem vontade de trabalhar, tem posicionamento no mercado, tem credibilidade, nos dá segurança, é uma empresa que está com vaga aberta nesse momento que é tão crucioso e que, no momento de incerteza, né? Quem não está no mercado de trabalho, definitivamente está procurando algo agora para se manter. Me fala uma coisa, quais são essas vagas, aonde as pessoas encontram essas oportunidades, qual site que elas podem entrar para se inscrever? Agora, se você é nosso aluno do Canal Conecta, acesse o Canal Conecta com seu CPF e senha do portal do aluno, que as vagas já estão lá, tá? Então você pode acessar, procura aí por Stefanini, as vagas estão lá. Quem não é nosso aluno, está aqui assistindo nossa live, sendo impactado por essa oportunidade, como acessa? A gente pode acessar, entrar lá no site, lá no www.stefanini.com, acessa na aba Carreiras, ele vai te dar o portal de carreiras da Stefanini e você pode cadastrar ou fazer o upload lá do seu currículo, né? Então, e Tá aí, bom. vem trabalhar com a gente, né? Que bom! Olha, é que a gente tem tanta coisa aqui para contar, mas até o final do ano a gente tem uma nova parceria aqui nascendo, né, Dani? Entre o Isso Conecta e a mesmo. Stefanini, tem aí uma outra empresa também envolvida, a gente ainda não pode falar, mas fica aqui, segue a gente no Instagram, segue o canal Conecta no Instagram, que mais para frente a gente conta essa novidade, a gente está trabalhando em parceria para trazer muita oportunidade para você que é nosso aluno, tá? Legal. E para você que não é nosso aluno, acompanha aqui, que a gente está coração de mãe, né, Dani? A gente É está isso aí. ajudando. Estamos ajudando Tá todo ajudando. mundo que quer trabalhar. É isso mesmo. Se você quer trabalhar, se você tem essas competências que a Dani falou, arruma o seu currículo, entra aí no site da Stefanini e se candidata. Bom, eu vou para as minhas considerações finais, antes que a nossa live caia, e eu quero salvar no IGTV, para Ô, quem Van, não conseguiu assistir, diga. vou fazer só uma última consideração aqui. Primeiro, agradecer, né, Tá? pelo convite. Eu acho que uma coisa que é bacana falar, eu acho que é forte na nossa empresa, é que a gente sabe que ainda com esse cenário da quarentena, da Covid, enfim, a gente sabe que ainda vai existir ainda um forte desemprego, infelizmente, né? E o ritmo de recuperação aí dessas empresas vai ser variado, né? Porque vai depender da maturidade digital de cada empresa.
E eu acredito, né, pessoalmente, que as pessoas vão reforçar a procura por empresas digitais, mais inovadoras. Mas o diferencial que eu acho que as pessoas vão buscar, né, são empresas que têm mais solidez financeira, sabe? E Sim. quando a gente olha para esse quesito, eu acredito pessoalmente, né? Lembra que dos 13 anos de experiência em RH, 6 deles, só assim, um pouquinho mais, né? Quase metade deles aí são na Stefanini. E eu acredito que nesse quesito, o grupo, ele é um diferencial. Porque, visto a longa história de sucesso dos 33 anos, né? Uma empresa brasileira, com o cenário econômico do Brasil, a gente sabe que não é nada fácil, né? Sim, se Superar, se manter e recuperar crescer, né? e crescer, né? Só crescer. Pela diversidade dos nossos negócios, eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Então, eu queria agradecer aí aqui a todos, inclusive que estão na live, dizer o quão é importante e o quanto a nossa empresa olha e busca pessoas que acreditam nos nossos valores. Eu acho que é isso. É isso. Bom, dizem que a oportunidade não bate muitas vezes a porta, então aproveita. Se você tem vontade de trabalhar numa empresa sólida, que tem credibilidade, como a Stefanini, então acho que hoje é o momento de você rever seu currículo, atualizar as informações, pensar em todas as dicas que a Dani deu. Eu vou salvar a live no IGTV, você vai correr em todas as dicas, ver das palavras-chave, para você não ser tirado do processo seletivo e ser aí cada vez mais dar matching, né? Ter esse cruzamento e ser aí indicado para os processos seletivos. Eu estou muito contente, estou muito feliz. Queria aqui ficar conversando mais uma hora com você. Que pena que a gente tem esse time tão justo. Muito obrigada, Dani. Muita saúde aí, abundância, prosperidade para você, para toda a família Stefanini, para toda a sua família também. Logo, logo passa, a gente já sai dessa para se abraçar, né? É verdade. E sem máscara, sem esse distanciamento social, daqui a pouco a gente está junto. Muito obrigada pela parceria mais uma vez, uma parceria que já vai trazer frutos aí logo em breve. E aí a gente faz uma outra live para contar a parceria, pode ser? Desse novo projeto? Combinadíssimo, combinadíssimo. Então tá bom. Muito obrigado. Bom, boa sorte para você, candidato. Não vai se inscrevendo logo de cara, hein? Olha o seu currículo, atualiza, vê as dicas da Dani e aí você se candidata, combinado? Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Um beijo para todos vocês. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.